Olá, turma, tudo bem? Então, neste vídeo de hoje, nós vamos começar a trabalhar o nosso primeiro conteúdo de literatura, que fala sobre arte e literatura, tá? Tudo que eu for conversar hoje aqui com vocês, eu vou enviar o material, tá? Lá para Alexandre enviar a vocês pelo tubo, tá? Então, o nosso primeiro conteúdo de hoje, a gente fala sobre arte e literatura, tá? É o pontapé, são os conceitos iniciais do que vem a ser arte e do que vem a ser uma literatura. Bom, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que a arte, ela vem do latim, tá? Ars, que significa habilidade, que significa arranjo, né? Então, a gente pode entender que a noção de arte, ela vem como um meio de criação, de produção de técnicas, de novas perspectivas. No entanto, há diferentes visões artísticas, mas todas elas possuem algo em comum, né? Que é a intenção, como é que eu posso dizer? Com a ideia de representar a nossa realidade, né? Sendo assim, a gente vê que a arte é o resultado de valores, de experiências, de culturas de um povo, tá? Então, a gente pode até pensar que ela é que a literatura, ela é uma manifestação artística, certo? A arte, ela pode ser composta por meio de linguagem verbal, de linguagem não verbal, né? Quando a gente fala de linguagem verbal, estou trabalhando com palavras, sejam elas escritas ou faladas. Quando eu falo de linguagem não verbal, eu falo de gestos, de imagens, de sons, e há também, a arte também, ela pode ser vista numa linguagem chamada de linguagem híbrida ou linguagem mista, né? Que é a mistura dos dois, de linguagem verbal e de linguagem não verbal. Por exemplo, uma história em quadrinho é um exemplo de linguagem mista, porque eu tenho imagem e eu tenho palavras, né? Eu quero lembrar para vocês também, a gente precisa frisar bem que a arte, ela faz referência sempre com algum período histórico ou até mesmo um período político, tá? E uma coisa muito importante, ela não tem compromisso, tá? Ela não possui o compromisso de retratar fidedignamente a realidade, tá? Porque ela possui aquela intenção de instigar, de despertar, de romper com os padrões, tá? Por mais que retrate período histórico-político, ela não tem a obrigação de mostrar a realidade nua e crua, podemos pensar assim, tá? Tá, professora, eu entendi o que é a arte, beleza, né? Mas o que vem a ser literatura? Como eu falei, a literatura é uma das manifestações artísticas, tá? E a sua matéria-prima, tá? São palavras. Eu já costumo ouvir, já ouvi muitos alunos meus falar assim, professora, literatura nada mais é do que uma história, estudar a história. Na verdade, literatura não é uma história. Literatura, ela retrata a sociedade de uma determinada época. Tanto que nós temos escolas literárias e a gente trabalha como a sociedade era retratada, vivia naquele momento, né? Isso a gente vai aprender mais à frente, né? Das escolas literárias. Mas eu quero que você entenda que as palavras que podem ser, que é a matéria-prima da literatura, ela pode ser formada por prosa e texto em prosa, texto em verso, tá? A gente vê em poesias, quando a gente fala em verso, a gente fala em poesia, tá? Poemas, poesias. E a linguagem na literatura, ela explora bastante aquele sentido conotativo. Já ouviram falar em sentido conotativo? Sentido conotativo é o uso da palavra, o uso da linguagem no seu sentido estético, né? No seu sentido literário. Por exemplo, fulana tem um coração de pedra, é o sentido conotativo, né? Ninguém pode ter um coração de pedra, né?
mas a gente utiliza a linguagem figurada aí, né? A gente vai aprender agora sobre texto literário e o texto não literário. Vamos lá, o que a gente pode ver em relação a texto literário? O texto literário, ele possui uma linguagem muito pessoal, né? A gente encontra palavras com a visão do autor, podemos pensar assim, né? Então, por exemplo, um exemplo de texto literário. Vamos lá, alguém consegue imaginar um exemplo de texto literário? Por exemplo, uma poesia é um exemplo de texto literário, né? Anúncio, né? São exemplos de texto literário. Estou pensando aqui em vários outros. Agora, texto não literário. O que é o texto não literário? É uma linguagem mais impessoal, tem uma linguagem mais objetiva, né? O autor não faz rodeios, né? É uma linguagem referencial, onde o autor passa apenas as informações. A gente chama até de texto utilitário, né? Ou seja, o texto não literário é aquele que é a realidade nua e crua, né? Já o texto literário, a gente vê que o autor ele trabalha com as palavras, que a gente vê a presença do sentido figurado, né, da linguagem conotativa, né? O receptor, quando ele recebe a informação, por exemplo, num texto não literário, ele não tem a possibilidade de ter dupla interpretação. Já no texto literário, né, o autor, o receptor, né, o leitor, quando ele recebe aquele poema, por exemplo, ele pode ter várias interpretações sobre aquilo, né? Então, ó, texto literário, a linguagem tem teor, tem emoção, a linguagem tem subjetividade. Já no texto não literário, a linguagem é pessoal, é objetiva, não faz rodeios, né? Na linguagem, no texto literário, a gente tem a presença do sentido conotativo, ou seja, da linguagem figurada. No texto não literário, a gente pode trabalhar com a linguagem denotativa, que é aquela onde a gente não tem possibilidade de duplo sentido, certo? Então, deu para entender o que é linguagem literária, texto literário e não literário? Se você, depois eu vou passar, vou enviar para vocês, né, no material, alguns exemplos, tá? De texto literário e texto não literário, para vocês conseguirem identificar, ver qual é a diferença entre um e outro, tá? No nosso próximo vídeo de literatura, a gente vai dar continuidade até a gente chegar às escolas literárias. Tá bem? Hoje é um vídeo curtinho, mas qualquer dúvida, só entrar em contato comigo, tá? Valeu, turma!